Saudações, sejam bem-vindos a este vídeo e é com muito gosto que vamos estar a ajudar-vos desta vez a perceber como determinar a sombra própria e a sombra projetada de um polígono. Neste caso, vamos ter de determinar a sombra própria e projetada do triângulo ABC. Para determinarmos a primeira, a sombra própria do triângulo, vamos precisar de ter, em primeiro lugar, determinada a sombra projetada, que no caso do triângulo ABC, começa por encontrar a sombra real de cada um dos seus vértices. Para isso, vamos passar o raio luminoso pelo ponto A. Em A2 vamos ter a projeção frontal do seu raio luminoso, L2 de A, e por A1 vai passar a projeção horizontal do seu raio luminoso, L1 de A. A sombra real do ponto A será o primeiro traço do seu raio luminoso nos planos de projeção. Lendo da esquerda para a direita, o traço frontal do raio luminoso do ponto A, S. De seguida, a sombra real do ponto B, por B2 passamos, segundo a direção luminosa convencional, L2 de B, e por B1, a sua projeção horizontal, L1 de B. O seu primeiro traço nos planos de projeção também é o traço frontal. Temos a sombra real do ponto B, BS. E finalmente, para o ponto C, temos o seu raio luminoso, por C2, L2 de C, e por C1, L1 de C. O primeiro traço nos planos de projeção deste raio luminoso é o seu traço horizontal, e temos a sombra real do vértice C, CS. Com a sombra real dos três vértices, precisamos de encontrar a sombra das arestas nos planos de projeção. Como a AS e BS estão no plano frontal de projeção, então a aresta será traçada entre as duas sombras. Já para as arestas definidas entre os vértices AC e BC, como a sombra do ponto C está no plano horizontal de projeção e A e B estão no plano frontal de projeção, vamos ter de determinar o ponto de quebra da sombra destas duas arestas no eixo X. E como é que fazemos para determinar esses dois pontos de quebra? Vamos utilizar a sombra virtual dos nossos vértices. Como o vértice C é o extremo de ambas as arestas, então a sua sombra virtual vai bastar para determinarmos os dois pontos de quebra. E onde é que está a sua sombra virtual? Será o segundo traço do seu raio luminoso. Ele vai estar em L2 de C, vamos estendê-lo mais um pouco. E onde L1 de C encontra o eixo X, puxamos a linha de chamada. No seu cruzamento estará CV, a sombra virtual do vértice C. Visto que ele é o traço frontal do raio luminoso que passa por C, então ele também está no plano frontal de projeção, assim como a sombra real do ponto B e a sombra real do ponto A. Quer dizer que entre BS e CV vamos ter a direção da sombra da aresta BC no plano frontal de projeção e de AS a CV vamos ter a direção da sombra do segmento AC no plano frontal de projeção. Os pontos onde estes dois segmentos encontram o eixo X serão os nossos pontos de quebra da sombra projetada do triângulo ABC. Na projeção frontal de A a C até o eixo X, e também da aresta BC até o eixo X. Para a sombra do vértice C que está no plano horizontal de projeção, então só precisamos de uni-lo aos pontos de quebra. E assim temos concluída a sombra projetada do triângulo ABC. Finalmente, como é que a podemos utilizar para determinar a sombra própria? Para sabermos se precisamos de preencher a projeção frontal ou a projeção horizontal do triângulo. Em primeiro lugar, escolhemos o sentido em que queremos ler os vértices da sombra projetada. Neste caso, vamos escolher o sentido do relógio. E se começarmos pelo vértice A, temos por ordem A, B, C. Agora vamos verificar se neste mesmo sentido as duas projeções têm a mesma ordem. Começando pela projeção frontal, pelo vértice A, temos A, B, C. O que significa que a face que aparece na projeção frontal do triângulo está iluminada, não está em sombra. Por último, vamos verificar também a projeção horizontal no mesmo sentido. Começando pelo vértice A, temos A, C,
B. Visto que nesta projeção os vértices não têm a mesma ordem que a sombra projetada, significa que estamos a ver a face em sombra. Logo, temos de preencher a projeção horizontal do triângulo ABC. Assim, temos determinada a sombra própria e a sombra projetada do nosso triângulo. A relembrar, sombra própria e sombra projetada de polígonos. Começamos por encontrar a sombra real de cada um dos vértices. Caso eles não estejam no mesmo plano de projeção, vamos encontrar os pontos de quebra pela sombra virtual de um dos vértices das arestas. Tendo nós a sombra projetada, podemos usá-la para determinar a sombra própria. E terminamos por aqui. Esperamos que vos tenha ajudado. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez e até à próxima.